Vamos abrir agora o texto sagrado? Por favor, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós vamos estudar este capítulo em duas partes. Nesta noite vamos do verso 1 ao verso 20. E no domingo que vem, vamos do verso 21 ao 44. Atos capítulo 27. É o texto que vamos considerar nesta noite. O estado da Flórida, no sul dos Estados Unidos, não tem apenas 4 estações ao ano. Tem 5. Além das que conhecemos. Entre os meses de agosto e outubro, o estado sempre sofre com a estação dos furacões. Ventos fortes surgem do Atlântico, arrastando barcos, destruindo casas e derrubando árvores enormes, irmãos. Para quem vive no litoral, a situação geralmente é mais perigosa e por isso quase sempre é necessário deixar a cidade. Para quem mora no interior, é menos arriscado, pois os ventos perdem força ao se afastarem do mar. Mesmo assim, a situação pode ser assustadora e por isso requer muito cuidado. Cuidado era o que não faltava para minha sogra. Quando tomava conhecimento de um furacão, ela estocava comida, reforçava as janelas e não tirava o olho dos noticiários da TV. Já meu sogro tinha um jeito diferente de lidar com o problema. Ele estocava sorvete, aproveitava a semana para descansar e só olhava para a televisão quando queria jogar videogame. Minha sogra ficava irritadíssima às vezes. E quando reclamava da calma dele, sua resposta era sempre a mesma: bandeira, fique tranquila, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nem Paulo ficou tão calmo diante de um furacão. Como sabemos, Paulo está a caminho de Roma. Mas a viagem está longe de ser tranquila ou fácil. Para começar, Paulo terá de enfrentar o furacão Euroaquilão, o que na NVI está registrado por vento forte chamado Nordeste. É claro que não estamos perante os mesmos perigos. Por providência divina, nosso Nordeste não tem a estação dos furacões. Ainda assim, queridos, escreve um comentarista, a vida cristã pode sim ser comparada a uma viagem em um mar revolto. Será que é onde estamos nos últimos dias? Em um mar revolto. Como sobrevivemos às tempestades que surgem, irmãos? Como enfrentamos os furacões que aparecem de repente? Esta porção pode nos ajudar, queridos. E para começar, eu quero ler com vocês o verso 14. E como sempre fazemos em séries expositivas, tenhamos a Bíblia aberta durante a pregação. Atos 27, versículo 14, o texto sagrado nos diz: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado por este presente que se chama culto público. Que dádiva, Senhor, é tomar parte em um culto que é encontro entre o Deus Santo e seu povo redimido. Nós te louvamos por todos os elementos do culto, todos são importantes. Cânticos, orações, ofertório, leitura da palavra. Mas agora chegamos, ó Deus, à pregação da palavra. E nós queremos rogar ao Teu Espírito por assistência. Queremos fazê-lo crendo que, como disse Pedro em sua primeira carta, Tua palavra é poderosa, acompanhada pelo Espírito, pode regenerar corações. Como Pedro, nós cremos que Tua palavra é viva, pode falar e nos encontrar nos problemas em que estamos hoje. Cremos também que, como disse o apóstolo, Tua palavra é permanente, inabalável. Concede-nos, ó Deus, tais dádivas. Espírito, nós te rogamos, em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Os primeiros sermões desta quarta e última temporada de Atos cobriram os julgamentos de Paulo. Em 3 capítulos seguidos, Paulo esteve perante 3 autoridades romanas diferentes. E mais do que se defender, como nós ouvimos, o apóstolo aproveitou as oportunidades para testemunhar de Cristo. E assim, irmãos, ele cumpriu as palavras de Cristo, que mediante Ananias lhe disse: Paulo, você é um servo escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis. Foi o que aconteceu aqui. Depois dos julgamentos de Paulo, Lucas está pronto para nos levar agora ao assunto final de seu livro. A viagem do apóstolo a Roma. Outra vez, irmãos, ele vai chegar lá, não sem dificuldades. Ele terá de sobreviver a uma tempestade, a um naufrágio e a uma picada de cobra. Como este homem consegue? Ou seria melhor perguntar: quem vai guardá-lo até Roma? Claro, é o Senhor. O Senhor também vai nos guardar, queridos, até o fim da nossa jornada. Eu posso ouvir um amém? Isso, no entanto, não nos livra das dificuldades da viagem. Vida cristã, se você já tem o mínimo de experiência na caminhada, você sabe, é difícil. Às vezes se torna quase insuportável. E a pergunta é: como sobrevivemos a estes momentos de dificuldade? Como respondemos às tempestades que surgem ao longo da vida cristã? Bem, mantendo a ideia literária deste capítulo, a viagem náutica do apóstolo, eu posso dizer primeiro que, como Paulo, nós precisamos viajar com amigos. É o que temos nos 3 primeiros versos do capítulo. Verso de número 1. O texto nos diz: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, ou seja, para Roma, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio,
que pertencia ao regimento imperial. Nós não sabemos ao certo quando esta viagem começou, queridos. Todavia, uma vez que Festo era um governador diligente, nós podemos dizer que não foi muito depois do julgamento perante Agripa. A data, no entanto, não é o mais importante. O que não podemos deixar de perceber aqui é o seguinte: Paulo viajou a Roma como um prisioneiro do Estado. O texto nos diz que ele e outros prisioneiros foram entregues ao centurião Júlio. E dizem os comentaristas que quase todos os prisioneiros aqui já estavam condenados. Só estavam viajando para suprir a necessidade de Roma. Pasmem vocês, estes homens eram material de entretenimento para as arenas da capital. Paulo está entre eles, irmãos. Só que há um detalhe que surge no verso 2 que faz toda a diferença. O apóstolo não está viajando sozinho. Verso 2. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Primeiro falemos deste homem, Aristarco. De acordo com o capítulo 20 deste mesmo livro, irmãos, Aristarco havia viajado com Paulo para Jerusalém, levando consigo uma oferta da igreja de Tessalônica para os irmãos da Judéia. Mais tarde, em uma carta que escreve de Roma, da prisão, o apóstolo vai chamá-lo de meu companheiro de prisões. E Aristarco não é o único. Não sei se você percebeu, mas desde o verso 1 deste capítulo, que o autor sagrado, ao usar a primeira pessoa do plural, se incluiu na história. Sabe o que significa? Lucas está no barco, irmãos. Como subiram a bordo? Estudiosos vão dizer, ou eles se apresentaram ao centurião como escravos de Paulo, ou por se tratar de um navio mercante, compraram as próprias passagens. Que amigos, queridos. Além destes, Lucas vai nos dizer que Paulo se encontrou com outros amigos ao longo da viagem. Verso 3. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Por que vocês acham que Júlio foi bondoso com Paulo? Não deve ter feito o mesmo com os outros presos. Bem, talvez tenha recebido ordens do governador Festo. Trate este homem bem. Ou quem sabe ele adquiriu admiração pelo apóstolo ao longo da viagem. Seja como for, irmãos, o que merece destaque é Paulo foi ao encontro de seus amigos em Sidom. Ele já havia os visitado 2 outras vezes em Atos. Capítulos 15 e 21, portanto, ele os conhecia bem. Por isso, ao chegar, Paulo não hesitou. Humildemente, ele os procurou para ter suas necessidades supridas.
seríamos capazes de fazer o mesmo? Quero dizer, somos humildes o bastante para pedir e receber ajuda. Não é uma questão tão simples, irmãos. Pedir ajuda a Deus é uma coisa, mas abrir o coração e pedir ajuda a um amigo é outra completamente diferente. Em algumas ocasiões, nós temos medo de nos apresentar como vulneráveis. Em outras, é o orgulho que nos impede de sermos francos. Essa estratégia autodefensiva, escreve Edward Welch em Aconselhando uns aos outros, pode parecer eficaz no curto prazo, porém no longo, ela vai nos conduzir a derrotas e não vitórias. De fato, irmãos. Por isso nós precisamos optar por um caminho melhor, como Paulo. Nós precisamos pedir ajuda aos nossos amigos e irmãos. Você tem dificuldade para entender esta dinâmica? Lembre-se do Evangelho, de quando você foi alcançado por Ele. Você era um fraco, pobre, carente e pecador, só foi salvo porque recebeu a ajuda que Deus lhe prestou em Cristo. A santificação tem muito desta mentalidade ainda. Pois continuamos pecadores, irmãos. Ainda somos fracos, ninguém virou supercrente. Precisamos andar de joelhos em oração, pedindo a ajuda de Deus. Por vezes, Ele nos ajuda através dos nossos irmãos. Além disso, como Paulo, nós precisamos pedir ajuda, porque os melhores auxiliadores são os necessitados e humildes. O que tenho em mente é, na maioria das vezes, nós gostamos de estar na posição de quem ajuda. Eu sei. Mas como vamos saber ajudar se nós nunca somos ajudados? Vai nos faltar mansidão, como diz Paulo aos Gálatas, misericórdia para tratar do necessitado, tato, cuidado, sensibilidade. Se você quer ajudar pessoas, você precisa ser uma pessoa que pede ajuda quando precisa. Mas e se não estamos na posição de Paulo? E se estamos na posição de seus amigos, como ajudamos na prática, irmãos? Como Lucas e Aristarco, nós podemos simplesmente nos aproximar das pessoas que sofrem. Eles entraram no barco, irmãos. Viajaram com Paulo. Se colocaram ao lado dele. Foram tratados momentaneamente como se fossem prisioneiros com ele. Pessoas que sofrem, às vezes, só precisam disso. De alguém que se coloque ao lado delas. Para nos ajudar, outra vez eu cito Edward Welch, nesse livreto excelente, Aconselhando uns aos outros. Quando ele escreve, o Senhor nos chama de sua família, e é por isso que nos cumprimentamos calorosamente. O Senhor nos chama, nos conhece pelo nome, e é por isso que aprendemos os nomes dos nossos irmãos. O Senhor conhece detalhes aparentemente irrelevantes a nosso respeito. O número de fios de cabelo em nossa cabeça, por exemplo. E é por isso que devemos nos esforçar para conhecer nossos irmãos profundamente. Diante disso, me permita um conselho ou uma sugestão prática para o seu dia a dia. Da próxima vez
que um irmão repartir com você um sofrimento, uma dor, uma luta, seja em uma conversa, seja no seu pequeno grupo, não dê de ombros e vá embora. Não vire as costas e esqueça, não. Durante a semana, se aproxime deste irmão, para ouvir com mais atenção, para encorajá-lo com as Escrituras, para orar por ele, dando-lhe a certeza de que ele não está sozinho. Em outras circunstâncias, irmãos, podemos ajudar, como fizeram os cristãos de Sidom. Eles não entraram no barco com Paulo, não subiram a bordo e viajaram para Roma, não. Mas o que fizeram? Tiraram do que tinham e repartiram com o apóstolo para suprir-lhe as suas necessidades. Irmãos, isto é comunhão no sentido bíblico. Comunhão não se resume ao mero cafezinho que tomamos antes ou depois do culto. Biblicamente, comunhão é partilhar com o outro. Literal e precisamente, diz J.I. Packer, comunhão é Jesus ministrando à igreja por meio da igreja. O que é que você tem que pode ser repartido com seus irmãos? O que você recebeu que pode ser compartilhado com seus amigos que sofrem nesta semana? Disse Paulo aos Efésios que Jesus deu dons a todos os homens. E aos Coríntios o mesmo apóstolo doutrina: todos os nossos dons devem visar o bem comum da igreja. Estamos viajando juntos, queridos. Ninguém chegará a Canaã celestial sozinho. Céu é projeto de comunidade. Precisamos ajudar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, partilhar uns com os outros. Não podemos viajar sozinhos. Precisamos fazê-lo com amigos. Em segundo lugar, como Paulo, nós precisamos viajar com sabedoria. Até Sidom, a viagem parece ter sido bem tranquila. Porém, de repente, o tempo virou, como dizemos. Lucas registra, do verso 4 ao verso 8. Quando partimos de lá, ou seja, de Sidom, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a Cínido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. São muitos sinais de dificuldade, irmãos. Por 2 vezes, Lucas nos disse que os ventos eram contrários. Por 2 mencionou que tiveram dificuldade ao longo da viagem. A viagem ficou tão difícil que o navio precisou navegar devagar. Tão difícil que foi obrigado a atracar em um lugar chamado Bons Portos, não podendo seguir seu trajeto. E Bons Portos acaba sendo um lugar bem importante no texto. Por uma razão, irmãos.
Paulo fala no capítulo pela primeira vez em bons portos. E para quem lê Bíblia, aqui fica uma dica. Lendo uma narrativa, dê atenção à fala do narrador que conta a história e as falas dos personagens principais. Geralmente a mensagem do texto está na boca deles. Paulo fala pela primeira vez, nós damos atenção. E o que é que ele diz? Versos 9 e 10. Primeiro Lucas, depois Paulo. Tínhamos perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa. Por quê? Porque já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Segundo Paulo, irmãos, a viagem não vai parar no difícil. Ela vai se tornar desastrosa. E uma pergunta: como é que eles sabem? Não há nenhum indício até aqui de que Paulo tenha recebido uma mensagem dos céus. Ele vai receber no próximo sermão. Ao que tudo indica, irmãos, Paulo está fazendo uso do bom senso. Ele não nasceu ontem. Não é a primeira viagem marítima que ele faz. E por isso nós temos a informação no texto sobre o jejum dos judeus. É uma marcação de data. A coisa ficou difícil, pois o jejum havia passado. O jejum dos judeus era celebrado em outubro. E segundo estudiosos, navegar por estes mares ficava complicado a partir de setembro. E de novembro a março era praticamente impossível. Paulo sabia disso. E gentilmente, ele aconselha o centurião: vamos passar o inverno em bons portos. Não foi o que Júlio decidiu fazer, irmãos. Versos 11 e 12. O texto continua: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Aos olhos do capitão, Fenícia era muito melhor do que bons portos. E o centurião preferiu confiar na opinião dele. Como ficará mais claro depois, ele deveria ter ouvido Paulo. Mas nós não podemos culpá-lo por completo, irmãos. Paulo é um pregador da palavra, não um marinheiro, entendem? Faz sentido ouvir o capitão da embarcação. E outra coisa, nem sempre é fácil pedir ou ouvir conselhos. Estou errado, irmãos? Você, por exemplo, ouve conselhos com facilidade? Nós deveríamos, especialmente quando estamos entre uma coisa e outra, entre bons portos e Fenícia. Especialmente quando precisamos tomar decisões importantes na vida, não deveríamos fazê-lo sozinhos. Mas não é fácil ouvir conselhos, por que não? Segundo Packer, em um excelente livro que está no nosso boletim como sugestão de leitura, o problema é que confundimos individualidade com individualismo. Nossa cultura nos ensinou que o desenvolvimento da individualidade
significa se tornar um individualista. E quem é o individualista contemporâneo? Nas palavras do mesmo autor, o individualista é a pessoa que conscientemente se distancia da autoridade externa. É o indivíduo que tem pensamentos próprios sobre tudo e que faz as próprias coisas desconsiderando a opinião dos outros. Em suma, o individualista é um autossuficiente. Ele acha que não precisa de ninguém, não depende do conselho de terceiros. Paulo, quem é Paulo para me dizer como navegar? Eu sou um capitão experiente. A versão moderna poderia ser meu pai. Quem é meu pai para dizer com quem posso ou não posso andar, namorar? Meu irmão em Cristo? Quem é meu irmão para me apontar um pecado específico e me chamar ao arrependimento? Minha igreja? Quem é minha igreja para me dizer como levo a vida de segunda a sexta? São apenas alguns exemplos de uma infinidade de pensamentos individualistas que nos ocorrem, irmãos. Mas a verdade, humilhante e libertadora ao mesmo tempo, é a seguinte: ninguém dá conta sozinho, nós precisamos uns dos outros. Você precisa de alguém que lhe ajude a ver todos os fatos que envolvem a tomada de decisão. Nós não vemos tudo, irmãos. Eu preciso de alguém que me ajude com as minhas motivações. Por que este caminho e não aquele caminho? Você precisa de alguém que, conhecendo-o bem, será corajoso o bastante para lhe dizer a verdade, mesmo que você não goste. E olha que bênção. Nós temos tudo isso na igreja de Cristo. Ela é um presente de Deus para mim e para você também por isso. É aqui, irmãos, que Deus nos guia e nos protege. Quantas vezes Ele não usa nossos irmãos para nos impedir de seguir no caminho do pecado, para nos encorajar na viagem, para nos exortar, chamar nossa atenção. Da próxima vez que estiver entre Bons Portos e Fenícia, não dê atenção à autossuficiência do seu coração. Procure um irmão, uma irmã mais sábia, mais experiente. Peça um conselho, pese o conselho, e muito provavelmente, depois você seguirá a viagem com mais tranquilidade e segurança. Mas não chegue com tudo pronto, né, irmãos? Às vezes as pessoas pedem conselho assim: esse é o meu plano, essa é a pessoa, esse é o curso, esse é o trabalho, já está tudo pronto. Quando começar a pensar, traga pessoas para pensar com você. Antes de você ter uma decisão tomada no coração. Agora, uma coisa é pedir um conselho sábio, outra é ter um conselho sábio para dar. Você tem sabedoria para repartir? No caso de Paulo, eu quero chamar sua atenção para apenas um fato. O apóstolo calculou os riscos. Seguir para Fenícia não era necessariamente pecado, irmãos. Mas era certamente muito arriscado. Por que vamos colocar a tripulação e a embarcação em perigo, centurião?
Por que não podemos passar o inverno em bons portos? É claro, irmãos, se há risco em tudo o que nós fazemos. Mas alguns são maiores do que outros. E este é o ponto do apóstolo. Deveria ser o nosso também. Um comentarista escreve: julgamentos e deduções saudáveis são coisas que os crentes estão autorizados a fazer quando avaliando um curso de ação. Paulo não estava disposto a defender uma rota desnecessária, dizendo: Deus proverá. Em tais circunstâncias, conclui ele, isso não é fé forte, é fé inconsequente. Sejamos sábios. Avaliemos os custos antes mesmo de tomarmos o caminho. E se podemos ajudar as pessoas com quem viajamos, façamos como Paulo, que repartiu a sabedoria que tinha para o bem de todos os tripulantes do navio, irmãos. Muitos anos antes dele, José havia abençoado milhões no Egito através de sua administração. Mais tarde no texto, Paulo vai praticamente salvá-los do naufrágio pelo que diz. Será que é como vivemos? As palavras do puritano Matthew Henry: Deus frequentemente poupa pessoas ímpias por causa dos piedosos. Os piedosos, às vezes, são tratados como se não fossem dignos de viver no mundo. Entretanto, na realidade, é por causa deles que o mundo ainda permanece. Dá para você? Mas será que tem sido assim em sua casa, em seu trabalho? Você reparte para abençoar? Se a oportunidade surgir durante a semana, faça-o. Vamos repartir o que sabemos para benefício de todos. E percebam um detalhe: Paulo nem começou a pregar, irmãos. Só vai pregar no sermão da semana que vem. Mas as obras de Paulo já estão preparando o terreno. Vamos seguir o exemplo dele. Nesta viagem chamada vida cristã, nós precisamos de amigos e de sabedoria. E para terminar, eu ainda posso dizer que, como Paulo, nós precisamos viajar com fé. O apóstolo vai precisar de fé, irmãos. Pois a viagem vai se tornar muito pior do que ele imaginou. Ao início tudo parecia calmo. Verso de número 13. Lucas registra começando a soprar suavemente o vento sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. A suave brisa os iludiu. O capitão pensou: 65 quilômetros de bons portos a Fenícia vai ser fichinha. Ele estava enganado. Paulo estava certo desde o começo. Pois o texto continua, versos 14 e 15. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Foi de surpresa. Foram surpreendidos pelo furacão. Os marinheiros, não podendo resistir-lhe, resolveram tomar medidas para tentar salvar, preservar o barco. É o que vemos entre os versos 16 e 19, as medidas dos marinheiros.
passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Parece que o próprio Lucas puxou o barco com eles. Levantando o verso 17, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Tudo isso, amigos, é Lucas nos dizendo que os marinheiros fizeram tudo o que estava ao alcance deles. Mas não foi suficiente. Pois o próprio Lucas, incluindo-se entre os tripulantes, confessa no verso 20, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Este é o ponto. Diz um comentarista que este é o ponto da vívida narrativa de Lucas. Apresentar a severidade do furacão que tirou toda a esperança dos tripulantes do navio. E se de fato foi o que aconteceu, aqui tem algo digno de nota. Paulo, Lucas e Aristarco estão entre estes que perderam a esperança do salvamento. E isso me leva a dizer o seguinte, irmãos. Até os crentes mais piedosos podem momentaneamente perder a esperança. É o que acontece às vezes quando somos surpreendidos por tempestades fortes demais para serem resistidas. Pense no coronavírus, no abalo que ele causou no mundo e em tantas casas. Ou em uma doença terminal contra a qual pouco podemos fazer. As tempestades parecem simplesmente fortes demais para a nossa força. Qualquer cristão, irmãos, pode perder a esperança por um tempo. E como escreve o reverendo Timothy Keller, o sofrimento já é difícil. Mas a perda da esperança é o que torna o sofrimento insuportável. O servo de Deus está certo, irmãos. A perda da esperança nos paralisa no sofrimento. No momento é tudo o que temos, é tudo o que vemos. Parece-nos mesmo o fim da linha, não haverá outra manhã para nós. Será que é assim que você se encontra nesta noite? Será que você perdeu as esperanças diante das tempestades da vida? Permita-me repartir com você 2 sugestões práticas. A primeira delas, não confie nas obras de sua mão. Sim, irmãos, por um lado, como os marinheiros desta embarcação, nós precisamos fazer de tudo, ou tudo que estiver ao nosso alcance. Devemos orar e lutar por um país melhor. Não podemos apenas assistir, temos que nos envolver ativamente. Precisamos perseguir e nos alegrar com o avanço da medicina, só para citar alguns exemplos. Mas por outro, irmãos, como Paulo, e diferentemente dos marinheiros,
nós não podemos depositar todas as nossas fichas no que fazemos. Nossas obras não são suficientes para resolver os problemas ou todos os problemas do mundo. Não seremos capazes de transformar a terra em céu. Nossos líderes vão nos decepcionar em um ponto ou no outro. Nosso conhecimento vai se revelar limitado em algum momento. Logo, não é sábio confiar demasiadamente nas nossas realizações. Elas não são suficientes. Em contrapartida, nós devemos confiar nas obras das mãos do nosso Deus. A visão secular dos nossos dias insiste que tudo o que há é o presente. Tal visão nos torna prisioneiros de um mundo fechado e, em alguns momentos, desesperador. Bem, irmãos, é uma visão de mundo, não é a única. Alguém pode dizer para você: ao morrer eu vou apodrecer e ponto final. Não haverá mais vida ou felicidade para mim. Ninguém vai se lembrar do que eu fiz. É um ponto de vista. Não é o único. O cristão deveria ser capaz de responder: meu amigo, minha amiga, ao morrer, eu seguirei para a glória do meu Deus. Esperarei pelo dia do juízo, quando o Senhor vai endireitar todas as coisas neste mundo. Depois do juízo, eu viverei com Ele em plena alegria para todo sempre. São duas visões sobre o futuro, irmãos. Depositar esperança em nossas obras pode ser decepcionante. Sabe, alguém que devota a vida a uma causa política, a uma ideia de transformar o mundo no céu, pode ser frustrante, irmãos, decepcionante. Em algum momento pode nos levar ao desespero total. Remamos, remamos, remamos e não conseguimos. É assim às vezes. Confiar em Deus, descansar no Senhor, pode nos encher de esperança agora. Seu Deus, meu irmão, não falha, não mente, não muda, não é limitado. Ele é poderoso e fiel para cumprir todas as promessas que nos fez. Olhar para o futuro, portanto, com fé, nos permite experimentar o poder da esperança no presente, irmãos. E lembre-se, nós vivemos por fé e não por vista. E como podemos ser alimentados agora por este futuro esperançoso? Eu vou citar C.S. Lewis em O Peso da Glória. É uma citação longa. Eu quero que você me dê mais atenção agora. Vale a pena. Lewis escreve: no presente estamos do lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Discernimos o frescor e a pureza da manhã, mas ambos não nos tornam novos e puros. Não conseguimos nos envolver no esplendor que vemos, mas todas as páginas do Novo Testamento sussurram umas às outras o rumor de que as coisas não serão sempre assim. Um dia, permitindo Deus, nós entraremos. Quando as almas humanas se tornarem tão perfeitas em obediência voluntária,
como é a criação inanimada em sua obediência sem vida, então essas almas vestirão sua glória, ou melhor, a glória maior da qual a natureza é somente um esboço. A natureza, sim, é apenas o símbolo, mas é o símbolo que as Escrituras nos convidam a usar. Somos convidados a transpor a natureza para irmos além do esplendor que ela refletiu. E uma vez dentro, para além da natureza, comeremos da árvore da vida na presença de Deus para sempre. Passamos a vida desfrutando prazeres e alegrias maravilhosos, mas imperfeitos. Então, como será beber alegria da fonte da alegria, e isto por toda a eternidade? Eis o que Deus tem para os seus filhos, irmãos. Eis onde cristãos têm depositado sua esperança através dos séculos. Será que esta também é a sua esperança? Outra vez, nossa esperança não está firmada no que fazemos, irmãos. Se você está se perguntando como ter esta esperança, bem, não tem por base o que fazemos. Nossa esperança, a esperança de que viveremos com Deus para sempre, está no fato de que Ele nos salvou em Cristo Jesus. A obra é dele, nós confiamos. As palavras do autor de Hebreus, e este verso é precioso, irmãos. Nós temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Contrastando este texto com o que acabamos de estudar, a ideia é: os marinheiros, tentando salvar o navio, jogam a âncora ao mar. Depois de derramar a própria vida na cruz para nossa salvação, de ressuscitar ao terceiro dia, Jesus ascendeu aos céus e levou com ele a âncora da nossa salvação, irmãos. Sabe qual é a ideia? Estamos seguros, não apenas porque ele morreu e ressuscitou, mas porque ele continua de pé diante de Deus, intercedendo por nós. Venham as tempestades, os vendavais, nada vai tirar a âncora da salvação da sala do trono. Estamos seguros eternamente, se estivermos em Cristo Jesus. Você está? Esta é a pergunta mais importante com a qual você pode lidar nesta noite. Os furacões desta vida, irmãos, são inevitáveis. Eles vão surgir. Goste você ou não, eles vão levar pessoas queridas. Vão afastar sonhos. Às vezes vão destruir esperanças terrenas. Todos nós já vivemos ou vamos viver experiências assim. Mas se lhe conforta, e deveria confortá-lo, é tudo o que eles podem fazer. Em um sentido bem real, o melhor ainda está por vir para os filhos de Deus. Se quer vivê-lo conosco, você precisa dar ouvidos à sabedoria de seus amigos quando eles lhe falam de Cristo, sua pessoa, sua obra, sua glória. Deseje ouvir, deseje conhecer, mas ao final do dia você depende inteiramente de Deus e não deles.
Pois fé, para crer em Cristo e escapar do inferno, diz a Bíblia, é dom de Deus. Nós não conquistamos, nós recebemos. Nós não vamos à salvação, ela vem a nós. O que podemos fazer é orar, irmãos. É clamar. Se você ainda não tem certeza de salvação por si mesmo, se queremos a salvação de familiares e amigos por eles, clamemos como salmista. Quando ele diz no Salmo de número 130, das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Portanto, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio salvará Israel de todas as suas culpas. Vamos fazer isso, amigos e irmãos. Corramos para Cristo. Nos escondamos nele, em sua obra. E estaremos seguros agora e para todo sempre. Curve a sua cabeça. E faça uma breve oração em resposta àquilo que você ouviu nesta noite. Tome algum tempo para falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, porque no meio do teu povo nós temos amigos com quem podemos contar. Temos ajuda na hora da necessidade, Senhor. Temos suporte nos momentos mais difíceis. O Senhor nos deu isso ao nos colocar no meio do teu povo. Te louvamos também porque nós também podemos ser esse suporte para aqueles que sofrem. Nós também podemos ser ajuda para aqueles que precisam. Esse também é um privilégio de fazer parte do teu povo. E Senhor, nós te louvamos, porque em Cristo nós temos plena segurança mesmo nos momentos mais tempestuosos de nossas vidas. Cristo é a nossa segurança e é também a nossa esperança. Amém. Nele nós podemos crer, confiar, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que o Senhor nos ama, tendo plena certeza disso, olhando para a sua morte na cruz do Calvário e para o seu poder na ressurreição. Nos ajuda, ó Deus, a confiar durante esta semana, durante este mês, durante toda a nossa vida, naquele que venceu a morte e nos dá plena certeza de vida eterna. Em nome de Jesus, assim nós te oramos. Amém. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, queridos. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, e a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações, a comunhão, o poder e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos, que tenhamos todos uma ótima semana sob a influência e o poder da palavra e do Espírito. Nós vamos sair por aqui, à minha esquerda, uma fila por vez. Vão em paz e que Deus os abençoe.